O sangue ainda estava fresco no asfalto quando parei meu Scania azul no acostamento da BR-242. Eram quase 6 da tarde, e aquele trecho entre Seabra e Botirama sempre me dava arrepios. Não por causa dos buracos ou das curvas perigosas, mas por algo que não conseguia explicar. Naquele dia, porém, o que vi me fez questionar tudo o que acreditava sobre este mundo. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de Joca. Há 15 anos rodo essas estradas do Brasil, levando carga de um canto ao outro. Nasci em Feira de Santana, cresci vendo o caminhão passar na porta de casa e desde menino sabia que meu destino estava nas rodovias. Minha mãe, Dona Conceição, sempre dizia que eu tinha gasolina no sangue em vez de sangue nas veias. Não estava errada. Sou casado com a Márcia há 12 anos. Tenho 2 filhos, o Gabriel de 10 e a pequena Ana Clara de 7. Eles são minha força, minha razão de enfrentar qualquer perigo na estrada. Toda viagem que faço é pensando em voltar para casa, pro abraço deles, pro beijo da Márcia, pro cheiro do feijão tropeiro que ela faz aos domingos. Mas naquele fim de tarde, quando vi aquela figura no meio da pista, meu coração disparou de um jeito que nunca tinha sentido. Era uma mulher vestida de noiva, o vestido branco manchado de terra e sangue, os cabelos desalinhados cobrindo parte do rosto. Ela estava caída como um anjo ferido, e por um momento pensei que fosse uma miragem dessas que a gente vê quando o sol bate forte no asfalto. Pisei no freio com tanta força que ouvi os pneus cantarem. O caminhão parou a poucos metros dela, e eu saltei da cabine, ainda sem acreditar no que estava vendo. Minha experiência na estrada me ensinou a ser cauteloso. Já tinha visto muita coisa estranha por esses Brasis afora, desde assombração até armadilha de bandido. Mas algo naquela mulher me chamava, como se uma força maior estivesse me puxando para ajudar. Aproximei devagar, o coração batendo como bumbo de festa junina. Ela respirava fraco, muito fraco. O vestido, que um dia deve ter sido lindo, estava rasgado na barra, sujo de lama, e com manchas escuras que preferi não pensar no que eram. Seus pés estavam descalços, machucados, como se tivesse caminhado quilômetros naquele asfalto quente. Moça, moça, tá me ouvindo? Sussurrei, me ajoelhando ao lado dela. Ela abriu os olhos devagar, e foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. Aqueles olhos eram de um azul que nunca tinha visto, como se guardassem dentro deles todo o céu do sertão. Mas havia algo mais, algo que me fez engolir seco. Naquele olhar havia uma tristeza tão profunda que parecia atravessar minha alma. Sem pensar 2 vezes, peguei ela no colo. Era leve como uma pluma, quase como se não fosse real. Levei para dentro da cabine do caminhão, tentando ser o mais cuidadoso possível. Peguei uma garrafa de água e molhei seus lábios. Ela bebeu devagar, como quem há muito tempo não sentia o gosto da água. Procurei sinal no celular, mas nada. Aquele trecho da BR-242 sempre foi complicado para a comunicação. Olhei para ela, que agora estava um pouco mais acordada, e uma pergunta martelava na minha cabeça. O que uma noiva estava fazendo sozinha no meio da estrada, machucada daquele jeito? Como é seu nome, moça? Perguntei, ajustando ela no banco. Ela me olhou com aqueles olhos azuis impossíveis e sussurrou uma palavra que fez meu sangue gelar. Socorro. Não era o nome dela. Era um pedido. E naquele momento, olhando para aquela mulher misteriosa dentro do meu caminhão, soube que estava prestes a viver algo que mudaria não só minha vida, mas minha compreensão sobre o que é possível neste mundo. O que eu não sabia era que alguns socorros custam mais caro do que podemos imaginar. Coloquei meu Scania para rodar devagar na direção de Ibotirama, onde sabia que tinha um posto com telefone. A mulher estava sentada no banco do carona, ainda tremendo, olhando pela janela como se procurasse algo, ou fugisse de alguma coisa. A cada quilômetro que avançávamos, mais estranho ficava tudo. O silêncio dentro da cabine era pesado, interrompido apenas pelo ronco do motor e pelo barulho do vento entrando pela janela entreaberta.
Tentei puxar conversa algumas vezes, perguntar de onde ela vinha, se precisava de médico, mas suas respostas eram sempre vagas, sussurradas, como se cada palavra custasse um esforço imenso. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de Joca. E você? Qual seu nome de verdade? Ela virou o rosto na minha direção. Seus olhos azuis brilharam por um segundo antes de ela sussurrar. Helena. O nome saiu da boca dela como uma oração, carregado de uma tristeza que me fez apertar o volante com mais força. Helena. Nome bonito, mas havia algo na forma como ela disse que me deixou inquieto. Quando o posto apareceu na minha frente, parecia um homem que vê um oásis no deserto. Estacionei perto dos telefones públicos e ajudei Helena a descer. Suas pernas tremiam e ela se apoiou em mim com uma confiança que me surpreendeu. Era como se me conhecesse há anos. Dentro da loja do posto, as coisas ficaram mais estranhas ainda. O frentista, um rapaz novo de uns 20 anos, olhou para Helena e ficou pálido. Literalmente pálido, como se tivesse visto um fantasma. Deixou o troco cair no chão e saiu correndo para dentro da loja, gritando para o patrão. Que isso, rapaz? Perguntei, mas ele já tinha sumido. Helena não pareceu notar nada. Estava concentrada bebendo uma água, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mas eu notei. Notei também como as outras pessoas no posto olhavam para ela com uma mistura de curiosidade e medo. O dono do posto, um senhor de cabelos grisalhos, chamado Seu Antônio, se aproximou devagar. Conhecia ele de outras viagens. Sempre foi um homem tranquilo, daqueles que não se assustam com nada, mas naquele momento suas mãos tremiam enquanto limpava o balcão. Joca, de onde você tirou essa moça? Perguntou baixinho, como se não quisesse que ela ouvisse. Achei ela na estrada, caída. Por quê? Conhece ela? Seu Antônio me puxou para um canto longe de Helena. Rapaz, tem uma história por aqui. Uma história que todo caminhoneiro conhece. Mas ninguém gosta de falar. Essa moça, ela parece com alguém que... Antes que pudesse terminar a frase, Helena apareceu do nosso lado, como se tivesse se materializado do nada. Não tinha ouvido ela se aproximar, e pela cara do seu Antônio, ele também não. Podemos ir? Perguntou ela com aquela voz suave que me fazia esquecer de tudo ao redor. No caminho de volta para o caminhão, minha cabeça fervilhava de perguntas. Que história era aquela que o seu Antônio ia contar? Por que o frentista saiu correndo? E por que Helena parecia não perceber o efeito que causava nas pessoas? Quando chegamos no Scania, ela se acomodou no banco, como se aquele fosse seu lugar natural. Peguei o rádio e tentei contato com outros caminhoneiros. Queria saber se alguém tinha visto algum acidente, alguma festa de casamento que tivesse dado errado, qualquer coisa que explicasse como uma noiva apareceu no meio da BR-242. Aqui é o Joca, no canal 19. Alguém sabe de algum acidente com carro de casamento na região de Ceabra? As respostas que vieram me deixaram mais confuso ainda. Alguns colegas falavam de uma lenda urbana, outros mudavam de assunto rapidamente. Mas um caminhoneiro, que se identificou apenas como Paraíba, disse algo que fez meu sangue gelar. Joca, você tá falando da noiva da estrada? Cara, sai fora dessa parada. Essa história não é para quem quer viver em paz. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, Helena pôs a mão no meu braço. Seu toque era gelado, mais gelado que qualquer coisa que já tinha sentido, mas ao mesmo tempo me acalmou de um jeito inexplicável. Não liga para eles, Joca. Eles não entendem. Como ela sabia meu nome? Tinha certeza de que não tinha me apresentado pelo rádio, mas quando olhei nos olhos dela, todas as perguntas sumiram da minha mente. Havia algo naquele olhar que me hipnotizava, que me fazia esquecer de tudo, até mesmo da minha família esperando em casa. Liguei o caminhão e segui viagem, mas uma certeza estava crescendo dentro de mim. Eu não estava apenas ajudando uma mulher em apuros. Estava entrando numa história que era muito maior e mais perigosa do que eu imaginava. A noite estava caindo quando decidimos parar num posto de gasolina em Ibotirama para descansar.
Helena não tinha falado muito durante as últimas 2 horas de viagem. Apenas olhava pela janela com uma expressão distante, como se estivesse vendo coisas que eu não conseguia enxergar. O posto era um daqueles tradicionais da estrada, com restaurante, loja de conveniência e uns quartos simples para os caminhoneiros pernoitarem. Conhecia bem o lugar. Era parada obrigatória sempre que passava por ali. O dono, seu Joaquim, era um homem religioso, dessas pessoas que acreditam em milagres e assombrações com a mesma intensidade. Quando entramos no restaurante, o mesmo fenômeno do posto anterior se repetiu. As conversas cessaram, os talheres pararam no ar e todos os olhos se voltaram para Helena. Mas desta vez foi diferente. Uma senhora idosa, que estava jantando sozinha num canto, se levantou devagar e caminhou na nossa direção. "Minha filha", disse ela com a voz embargada de emoção, "você finalmente voltou." Helena parou no meio do restaurante. Pela primeira vez desde que a encontrei, vi uma expressão diferente no seu rosto. Não era mais aquela serenidade misteriosa. Era surpresa, talvez até medo. "Eu não..." começou Helena, mas a senhora a interrompeu. 40 anos, minha filha. 40 anos eu rezo toda noite para você encontrar a paz." O restaurante estava em silêncio absoluto. Podia ouvir meu próprio coração batendo. A senhora se aproximou mais de Helena e sussurrou algo que consegui escutar. "Você era tão bonita no seu vestido de noiva. Mas aquele acidente... Nossa Senhora, que tragédia! Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés." Acidente? 40 anos? Aquela mulher não aparentava ter mais de 25 anos. Olhei para Helena, esperando que ela explicasse, que dissesse que a senhora estava confundindo ela com outra pessoa. Mas o que vi nos olhos dela foi uma confirmação silenciosa de algo impossível de aceitar. Helena se afastou da senhora e saiu correndo do restaurante. Corri atrás dela, encontrei-a parada do lado do meu caminhão, chorando. Eram lágrimas estranhas que pareciam brilhar na escuridão como pequenos diamantes. "Helena, que história é essa?" perguntei, tentando manter a voz calma. Ela me olhou com aqueles olhos azuis que me hipnotizavam e, pela primeira vez desde que a encontrei, falou com clareza. "Joca, você acredita em segundas chances?" A pergunta me pegou desprevenido. Segundas chances? Claro que acreditava. Minha vida inteira foi construída em cima de segundas chances. Mas algo na forma como ela perguntou me fez entender que não estávamos falando da mesma coisa. "Depende do que você quer dizer com isso." Helena respirou fundo e começou a contar uma história que mudou tudo que eu pensava saber sobre a vida e a morte. Em 1983, eu estava indo me casar. Era o dia mais feliz da minha vida. Meu noivo, o Ricardo, tinha alugado um carro lindo, todo enfeitado com flores brancas. Estávamos na BR-242, vindo de Feira de Santana para a cerimônia em Seabra, quando ela parou, como se as palavras fossem pesadas demais para sair. "Quando o quê, Helena?" "Quando um caminhão perdeu o controle numa curva e bateu de frente com nosso carro. Ricardo morreu na hora. Eu fiquei agonizando no asfalto por horas, até que minha cabeça estava girando. 1983, 40 anos atrás, isso era impossível. Mas quando olhei nos olhos dela, vi uma verdade que minha mente racional se recusava a aceitar. "Helena, você está querendo me dizer que morri naquele dia?" "Sim, Joca. Morri vestida de noiva no meio da estrada, sonhando com um futuro que nunca chegou." O mundo parou. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Os grilos, o vento, até mesmo o barulho distante dos carros na estrada. Era como se o universo tivesse pausado para me dar tempo de processar o impossível. "Mas então, como você está aqui? Como eu posso te tocar, conversar com você?" Helena sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Um sorriso triste, mas genuíno. "Porque você me viu, Joca. Porque você parou. Porque você acreditou que eu precisava de ajuda. Há 40 anos eu apareço nessa estrada e você é o primeiro que realmente me viu. Não como uma lenda,
não como uma assombração, mas como uma pessoa que precisava de socorro. Minha fé sempre foi simples, mas sólida. Acreditava em Deus, em milagres, em coisas que a gente não consegue explicar, mas aquilo estava testando todos os limites da minha compreensão. Como um caminhoneiro comum como eu podia estar vivendo algo tão extraordinário? E agora? Perguntei, ainda tentando processar tudo. Agora, você vai me ajudar a terminar minha jornada. Existe algo que preciso fazer antes de encontrar a paz. E só você pode me ajudar. Olhei para Helena, para aquela mulher que morreu há 40 anos, mas estava ali, real como qualquer pessoa. E soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas uma coisa eu tinha certeza: não ia abandoná-la. Passei a noite inteira acordado dentro da cabine do caminhão, olhando para Helena, que dormia no banco do carona. Ou pelo menos parecia dormir. Como uma pessoa morta há 40 anos dorme. Como respira. Como o coração bate. Cada vez que eu achava que estava sonhando, bastava estender a mão e tocar no braço dela para sentir que era real. Fria, mas real. Durante a madrugada, peguei meu celular e liguei para Márcia. Precisava ouvir a voz da minha esposa, me conectar com o mundo normal, com a vida que conhecia. Alô, amor. A voz dela do outro lado da linha foi como um alívio. Oi, meu bem. Como vocês estão? Tudo bem por aqui. Os meninos perguntaram por você hoje. O Gabriel disse que quando você voltar, quer que você ensine ele a dirigir caminhão. Sorri, mas foi um sorriso amargo. Como explicar para minha família que eu estava viajando com uma mulher morta? Como contar que tudo que acreditava sobre vida e morte tinha virado de cabeça para baixo? Márcia, você acredita em fantasma? Ela riu do outro lado da linha. Joca, você tá bem? Que pergunta estranha é essa? É só curiosidade, amor. Olha, minha mãe sempre disse que os mortos só voltam quando tem algo muito importante para resolver. Por que você quer saber? Engoli seco. A mãe da Márcia era uma mulher sábia, dessas que conhecem os mistérios da vida. Nada não, amor. Só conversa de estrada. Te amo. Também te amo. Se cuida por aí. Quando desliguei, Helena estava me olhando. Seus olhos brilhavam na escuridão da cabine. Sua família? Perguntou. Minha esposa. Nós temos 2 filhos. Pela primeira vez vi uma expressão de dor real no rosto dela. Eu nunca tive filhos. Nunca tive a chance de ser mãe, de formar uma família. Morri antes do meu primeiro dia de casada. A tristeza na voz dela me partiu o coração. Comecei a entender que Helena não era apenas uma alma perdida. Era uma mulher que teve todos os seus sonhos interrompidos violentamente. Me conta mais sobre aquele dia, pedi. Helena se acomodou melhor no banco e começou a falar. Sua voz era suave, quase hipnótica, e conforme ela contava, eu conseguia ver tudo como se fosse um filme passando na minha mente. Eu e Ricardo estávamos juntos desde os 16 anos. Ele trabalhava numa oficina mecânica em Feira de Santana. Eu era professora primária. Nosso casamento ia ser simples, mas para nós era tudo. Eu tinha bordado meu próprio vestido, passado meses planejando cada detalhe. Ela parou como se estivesse revivendo aquele dia. Na manhã do casamento, acordei com uma sensação estranha, como se algo ruim fosse acontecer. Minha mãe disse que era nervosismo de noiva, coisa normal. Mas eu sabia que era diferente. E mesmo assim vocês foram. Ricardo disse que era bobagem minha, que estava tudo planejado, que nossa família inteira estava esperando. Então fomos. Saímos de Feira de Santana às 2 da tarde. A cerimônia seria às 5, em Seabra. Helena começou a chorar novamente, aquelas lágrimas estranhas que brilhavam como cristal. O acidente aconteceu às 3h40 da tarde. Um caminhão carregado de madeira desceu a serra sem freio. O motorista tentou desviar, mas ela não precisou terminar. Eu conhecia bem aquela serra, já tinha visto muitos acidentes por lá ao longo dos anos. E depois, como você voltou, não sei explicar direito. Uma hora eu estava agonizando no asfalto, sentindo minha vida escapar, e na outra estava caminhando pela estrada, procurando ajuda. Mas as pessoas não me veem, ou quando veem, se assustam e fogem.
Por 40 anos, Joca. 40 anos caminhando nessa estrada, aparecendo para os caminhoneiros, tentando pedir ajuda. Alguns param, mas quando percebem que tem algo estranho, vão embora. Outros nem me veem direito. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. 40 anos de solidão, de busca, de desespero. Como uma alma consegue aguentar tanto tempo perdida entre dois mundos? Mas você disse ontem que precisa da minha ajuda para terminar uma jornada. Que jornada é essa? Helena me olhou com uma intensidade que fez meu peito apertar. Preciso chegar ao local onde ia ser meu casamento, a igreja de Seabra. Preciso me despedir do Ricardo, dos meus sonhos, da vida que nunca vivi. E depois, espero que possa descansar em paz. Olhei pela janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Um novo dia estava começando, mas eu sabia que não seria um dia comum. Estava prestes a ajudar uma alma perdida a encontrar a paz, e isso mudaria para sempre a forma como eu via o mundo. Então vamos para Seabra, disse, ligando o caminhão. Helena sorriu, e pela primeira vez desde que a conheci, seu sorriso tinha esperança. O caminho até Seabra foi diferente de qualquer viagem que já tinha feito. Helena parecia conhecer cada curva, cada árvore, cada placa da estrada. Conforme nos aproximávamos da cidade, ela ficava mais agitada, apontando lugares e contando histórias de quando era viva. Ali era a padaria onde Ricardo comprava pão doce para mim, disse, apontando para uma construção antiga que hoje abrigava uma loja de autopeças. E aquela casa azul era onde morava minha madrinha, ela que bordou as flores do meu vestido. Era estranho ouvir alguém falar do passado como se fosse ontem, mas perceber que 40 anos se passaram. Seabra tinha mudado muito desde 1983. Onde Helena via memórias de juventude, eu via uma cidade que cresceu, se modernizou, deixou o passado para trás. Quando chegamos na Praça Central, parei o caminhão e ajudei Helena a descer. Ela estava nervosa, suas mãos tremiam mais que o normal. Caminhamos devagar pelas ruas que ela conhecia de cor, mas que agora pareciam estranhas para ela. Mudou tanto, sussurrou, olhando ao redor com os olhos cheios de melancolia. Passamos em frente ao que um dia foi a casa da família dela. Agora era um pequeno mercado, com placas coloridas e música alta. Helena parou na frente e ficou olhando, como se pudesse ver through as paredes e voltar no tempo. Meus pais já morreram? Perguntou mais para si mesma que para mim. Não soube o que responder. Como dizer para alguém que as pessoas que ela amava provavelmente já tinham partido há anos? Felizmente, uma senhora idosa que estava varrendo a calçada da casa ao lado nos ouviu e se aproximou. Moça, você está procurando a família que morava aqui? Helena se virou e a senhora arregalou os olhos, como se tivesse visto uma aparição. E, de certa forma, tinha visto mesmo. Meu Deus do céu! Você é igualzinha a Helena, filha do seu Manuel e da Dona Rosa. Eu sou Helena, disse ela com a voz quase inaudível. A senhora fez o sinal da cruz 3 vezes seguidas. Isso não é possível, minha filha. Helena morreu há 40 anos no dia do casamento dela. Eu mesma fui no velório. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Helena começou a chorar e suas lágrimas caíam no chão como pequenas gotas de chuva cristalina. Dona Rosa morreu faz 10 anos, continuou a senhora, agora com a voz mais suave. Seu Manuel já tinha morrido antes, uns 15 anos atrás. Eles nunca se conformaram com a morte da filha. Dona Rosa sempre dizia que Helena aparecia para ela em sonho, pedindo para terminar o casamento. Meu coração apertou. Os pais de Helena passaram a vida inteira sofrendo pela morte prematura da filha, e ela passou 40 anos perdida, sem conseguir chegar até eles. E o Ricardo? Perguntou Helena, embora eu sentisse que ela já sabia a resposta. Ricardo, coitado, morreu no mesmo acidente que você, minha filha. Os dois foram enterrados no mesmo dia. Foi o velório mais triste que já vi nesta cidade.
Helena desabou ali mesmo, na calçada. Peguei ela no colo e a levei de volta para o caminhão. Durante o caminho, ela chorava compulsivamente, como se 40 anos de dor estivessem saindo de uma vez só. Dentro da cabine tentei consolá-la, mas como consolar alguém que acabou de descobrir que todos que amava já se foram? Como dar esperança para uma alma que perdeu não apenas a vida, mas todas as conexões com o mundo dos vivos? Helena, me fala uma coisa, disse, segurando as mãos geladas dela. Se seus pais e o Ricardo já morreram, por que você ainda está aqui? O que te mantém presa neste mundo? Ela parou de chorar e me olhou com aqueles olhos azuis que guardavam tanto sofrimento. Eu não sei, Joca. Durante todos esses anos, eu achei que era porque não tinha me despedido direito, porque o casamento não aconteceu. Mas agora o quê? Agora eu acho que tem algo mais. Algo que preciso descobrir antes de partir. Fiquei pensando nas palavras da mãe da Márcia. Os mortos só voltam quando tem algo muito importante para resolver. Qual seria essa coisa importante que Helena precisava resolver? Vamos até a igreja, sugeri. Talvez lá você encontre as respostas. Helena concordou com a cabeça, limpou as lágrimas e tentou se recompor. Durante o caminho até a igreja, ela me contou mais sobre sua vida antes do acidente. Era uma mulher simples, mas cheia de sonhos. Queria ser mãe, viajar pelo Brasil, ensinar crianças a ler. Todos esses sonhos foram interrompidos numa tarde de maio de 1983. Quando chegamos em frente à igreja do Sagrado Coração, Helena parou. O prédio era o mesmo, mas estava mais antigo, com a pintura descascada e algumas rachaduras nas paredes. É aqui, disse ela. Era aqui que ia ser o meu casamento. Olhei para aquela igreja simples e imaginei como deveria estar decorada naquele dia há 40 anos. Flores brancas, fitas coloridas, famílias inteiras reunidas para celebrar o amor de Helena e Ricardo. Em vez disso, virou cenário de um luto que durou décadas. Tá pronta? Perguntei. Helena respirou fundo e assentiu. Juntos, caminhamos em direção à porta da igreja. Eu não sabia o que encontraríamos lá dentro, mas tinha certeza de que seria determinante para o destino daquela alma perdida que tinha entrado na minha vida. A igreja estava vazia quando entramos, iluminada apenas pela luz colorida que passava pelos vitrais. Helena caminhou devagar pelo corredor central, seus passos ecoando no silêncio sagrado. Eu a segui, respeitando aquele momento íntimo entre ela e suas memórias. Quando chegou no altar, Helena parou. Suas mãos tocaram o mármore frio e ela fechou os olhos como se estivesse sentindo a presença de todos que deveriam estar ali naquele dia há 40 anos. Ricardo deveria estar aqui me esperando, sussurrou, com aquele terno azul que ele comprou especialmente para o casamento. Ele estava tão nervoso nos últimos dias, ensaiando os votos que tinha escrito. Uma voz atrás de nós nos interrompeu. Posso ajudá-los em alguma coisa? Viramos e vimos um padre idoso de cabelos brancos e olhar bondoso. Deve ter uns 70 anos, e pela forma carinhosa como olhou para Helena, percebi que havia algo familiar nela para ele. Padre, eu sou João Carlos, sou caminhoneiro. Esta aqui é Helena e... Helena, interrompeu o padre, se aproximando devagar. Meu Deus! Como você se parece com uma noiva que eu deveria ter casado há muito tempo. O sangue gelou nas minhas veias. Aquele padre estava lá em 1983. Ele ia celebrar o casamento de Helena. Padre Antônio? Perguntou Helena com a voz embargada. O padre parou no meio do caminho, seu rosto ficando pálido. Como você sabe meu nome? Como você... Meu Deus... Você é igualzinha a Helena Santos, que morreu no dia do próprio casamento. Eu sou Helena Santos, disse ela, com uma calma que me impressionou. O padre fez o sinal da cruz e se aproximou mais. Durante longos minutos, ficou olhando para Helena em silêncio, como se estivesse vendo um milagre acontecer na sua frente. Eu sabia que este dia chegaria, disse finalmente. 40 anos rezando por sua alma, pedindo a Deus para te dar paz.
Sempre soube que você voltaria. O senhor sabia? Minha filha, em mais de 50 anos de sacerdócio, aprendi que existe muito mais entre o céu e a terra do que nossa mente consegue compreender. Algumas almas ficam presas quando deixam assuntos importantes inacabados. Helena se ajoelhou diante do altar e eu fiquei impressionado com a naturalidade do Padre Antônio. Era como se ele tivesse se preparado a vida inteira para esse momento. Padre, eu preciso entender por que ainda estou aqui. Meus pais já morreram, Ricardo também. Por que não consigo encontrar a paz? O padre se ajoelhou ao lado dela e pegou suas mãos frias entre as suas. Helena, você se lembra do que aconteceu exatamente no momento do acidente? Ela fechou os olhos, concentrando-se na memória dolorosa. Lembro que o caminhão vinha na nossa direção. Ricardo tentou desviar, mas não deu tempo. Lembro do barulho do metal se chocando, do vidro se estilhaçando, e lembro... Ela parou, como se tivesse descoberto algo importante. Lembro que na hora do impacto, eu gritei algo. Gritei que não podia morrer porque tinha uma promessa para cumprir. Que promessa? Perguntei. Eu tinha prometido para uma criança, uma menina pequena que eu ensinava na escola. Ela estava muito doente, desenganada pelos médicos. Eu prometi que se ela sarasse, eu faria uma peregrinação até Juazeiro, a pé, para agradecer ao Padre Cícero. O Padre Antônio sorriu com compreensão. E a menina? Sarou, padre. Uma semana antes do meu casamento, ela apareceu na escola correndo, brincando, completamente curada. Os médicos disseram que foi um milagre. Agora eu começava a entender. Helena não estava presa por causa do casamento que não aconteceu. Estava presa por causa de uma promessa não cumprida, um voto sagrado que fez com fé pura. Helena, você precisa cumprir essa promessa, disse o padre. Só assim sua alma encontrará descanso. Mas, padre, como? Eu não tenho mais corpo físico. Não posso caminhar até Juazeiro. O padre olhou para mim com um sorriso sábio. Minha filha, Deus não manda anjos sem razão. Este homem aqui não apareceu na sua vida por acaso. Ele é sua resposta. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O padre estava certo. Desde o momento que vi Helena na estrada, senti que havia algo maior me guiando. Não foi coincidência eu estar naquele lugar, naquela hora exata. Joca, você pode me levar até Juazeiro? Perguntou Helena, com uma esperança nos olhos que não via desde que a encontrei. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha virado meu mundo de cabeça para baixo, e soube que não podia negar. Mas também sabia que aceitar significava prolongar uma situação que já estava mexendo com minha cabeça e meu coração de formas que não conseguia entender. Helena, Juazeiro fica a mais de 500 quilômetros daqui. É uma viagem longa, perigosa. Eu sei que é muito pedir, Joca. Você já fez tanto por mim. Mas se você não puder... Não é isso, interrompi. É que eu tenho família, tenho compromissos e, além disso, como vou explicar para os outros caminhoneiros que estou viajando com alguém que morreu há 40 anos? Ela completou, com um sorriso triste. O padre Antônio se levantou e pôs a mão no meu ombro. Meu filho, às vezes Deus nos escolhe para missões que vão além da nossa compreensão. Você acha que foi sorte encontrar Helena? Acha que foi coincidência você ser exatamente o tipo de pessoa que ela precisava? Alguém com fé suficiente para acreditar, coração suficiente para ajudar e coragem suficiente para enfrentar o impossível? Suas palavras ecoaram dentro de mim como sinos da igreja. Eu sempre acreditei que tudo na vida tinha um propósito, que Deus guiava nossos passos mesmo quando não entendíamos o caminho. Será que encontrar Helena era meu propósito? Tá bem, disse finalmente. Vamos para Juazeiro. Helena se levantou e me abraçou. Seu abraço era frio, mas carregado de uma gratidão que aqueceu meu coração. Naquele momento, ali no altar onde ela deveria ter se casado, senti que estava participando de algo sagrado, de um milagre que poucos humanos têm o privilégio de testemunhar. Mas antes, disse o padre Antônio,
Tem algo que preciso fazer. Ele foi até a sacristia e voltou com uma Bíblia antiga e um terço. Helena, mesmo que seu casamento não tenha acontecido na terra, seu amor por Ricardo foi real, foi sagrado. Quero que leve isso com você, como símbolo de que o amor verdadeiro transcende até mesmo a morte. Helena pegou o terço com as mãos trêmulas e o apertou contra o peito. Agora vão, disse o padre, e que Deus os proteja nessa jornada. Saímos de Seabra no final da tarde, com o sol pintando a estrada de dourado. Helena estava diferente desde a conversa com o padre Antônio. Havia uma determinação nos olhos dela que não existia antes, como se finalmente tivesse encontrado seu verdadeiro propósito. Durante as primeiras horas de viagem, ela me contou mais sobre a menina para quem fez a promessa. Chamava-se Mariazinha. Tinha apenas 6 anos quando foi diagnosticada com uma doença grave no sangue. Os médicos tinham perdido a esperança, mas Helena, que era professora da criança, não desistiu de rezar. Eu passava todas as tardes no hospital com ela, contou Helena, olhando pela janela da cabine. Lia historinhas, ensinava algumas letras. Mariazinha sempre perguntava se ela ia morrer, e eu sempre dizia que não, que Deus tinha planos especiais para ela. E foi aí que você fez a promessa? Foi numa noite que ela estava muito mal. Os médicos disseram para a família se preparar para o pior. Eu me ajoelhei do lado da cama dela e prometi para o padre Cícero que se ele salvasse aquela menina, eu iria a pé de Seabra até Juazeiro para agradecer. O peso daquela promessa era imenso. Mais de 300 quilômetros a pé, através do sertão nordestino, numa época em que as estradas eram ainda mais perigosas. Mas Helena tinha feito aquela promessa com o coração, e seu coração ainda estava preso a ela 40 anos depois. Paramos num posto perto de Irecê para abastecer e jantar. Como sempre acontecia, a presença de Helena causou um alvoroço silencioso. As pessoas olhavam, sussurravam, mas ninguém se aproximava. Era como se instintivamente soubessem que havia algo sobrenatural ali. Enquanto tomávamos um café, um caminhoneiro veterano, que todos chamavam de Coroa, se aproximou da nossa mesa. Conhecia ele de outras viagens. Era um homem respeitado na estrada, com mais de 30 anos de profissão. Joca, posso trocar uma ideia contigo? Perguntou, mas seus olhos não saíam de Helena. Saímos para conversar do lado de fora, longe de Helena. Rapaz, você sabe quem é essa mulher que está com você? Perguntou Coroa, acendendo um cigarro com as mãos trêmulas. Sei sim. Por quê? Joca, essa é a noiva da estrada. Todo caminhoneiro velho conhece essa lenda. Dizem que ela aparece para os motoristas na BR-242, pedindo carona, e quem dá carona para ela... O que acontece com quem dá carona para ela? Coroa deu uma baforada longa antes de responder. Nunca mais volta para casa do mesmo jeito. Alguns ficam loucos, outros somem na estrada. Tem uma história de um caminhoneiro que deu carona para ela há uns 10 anos. Quando chegou em casa, não reconhecia mais a própria família. Sentiu um frio na barriga. Será que eu estava correndo perigo? Será que Helena, mesmo sem querer, podia me fazer mal? Mas Coroa, ela não parece perigosa. Parece só uma mulher perdida, precisando de ajuda. É isso que torna ela perigosa, Joca. Os mortos que voltam não são sempre maus, mas eles carregam uma energia que não pertence mais a este mundo. E essa energia pode contaminar os vivos. Voltei para dentro do posto com a cabeça fervilhando de dúvidas. Olhei para Helena, que tomava seu café em silêncio, e me perguntei se ela sabia do efeito que causava nas pessoas, se tinha consciência do medo que inspirava. Helena, posso te perguntar uma coisa? Claro, Joca. Você sabe que as pessoas ficam assustadas quando te veem? Ela suspirou e pôs a xícara na mesa. Sei sim. Durante todos esses anos percebi que minha presença causa medo. Mas nunca fiz mal a ninguém, Joca. Nunca tive intenção de assustar ou prejudicar quem quer que seja. Então por quê? Porque eu não pertenço mais a este mundo. Mas também não consegui partir para o outro. Estou presa entre 2 planos, e isso cria uma perturbação.
Como quando você sintoniza um rádio entre duas estações. Fica aquele chiado, aquela interferência. A comparação fez sentido. Helena era como uma frequência perdida, captada por acaso por quem tinha sensibilidade para perceber o sobrenatural. Joca, se você quer desistir, eu entendo. Não quero trazer problemas para sua vida, para sua família. Olhei nos olhos dela e vi uma solidão tão profunda que me partiu o coração. 40 anos vagando sozinha, assustando quem tentava ajudar, carregando o peso de uma promessa não cumprida. Como eu podia abandoná-la agora? Não vou desistir, Helena. Vamos para Juazeiro. Ela sorriu, e pela primeira vez seu sorriso não tinha tristeza. Voltamos para a estrada, mas agora eu dirigia com mais cuidado, mais atenção. As palavras do coroa ecoavam na minha mente, mas minha decisão estava tomada. Ia ajudar Helena a cumprir sua promessa, acontecesse o que acontecesse. Durante a madrugada, paramos para descansar num posto em Jacobina. Helena não dormia. Descobri que ela não precisava dormir, apenas ficava em estado de meditação. Aproveitei para ligar para Márcia novamente. Oi, amor, como vocês estão? Joca, que bom ouvir sua voz. Tava com saudade. Quando você volta? A pergunta me pegou desprevenido. Como explicar que não sabia quando voltaria? Como dizer que estava numa missão que podia durar dias, talvez semanas? Márcia, apareceu um frete especial, meio complicado. Pode ser que eu demore mais alguns dias. Tá tudo bem, amor? Você tá com a voz estranha. Minha esposa me conhecia bem demais. Sempre conseguia perceber quando algo estava errado. Tá tudo bem, sim. É só cansaço da estrada. Beija os meninos pra mim. Beijo. Se cuida, viu? E qualquer coisa, me liga. Quando desliguei, Helena estava me olhando com uma expressão preocupada. Joca, você tá mentindo pra sua família por minha causa. Isso não tá certo. Helena, algumas verdades são pesadas demais para carregar sozinho. Quando tudo isso acabar, eu penso numa forma de explicar. Ela balançou a cabeça, claramente incomodada com a situação. Promete que quando chegarmos em Juazeiro, você volta para sua família e esquece que eu existi? Prometo. Menti, sabendo que nunca conseguiria esquecer aquela experiência. Estávamos a cerca de 150 quilômetros de Juazeiro, quando o céu começou a escurecer de uma forma que não era natural. Não eram nem 4 da tarde, mas parecia que a noite estava chegando. Nuvens pesadas se formaram do nada, carregadas de uma energia elétrica que fazia os cabelos do meu braço se arrepiarem. Helena ficou inquieta, olhando constantemente pela janela. Joca para o caminhão, disse ela com urgência na voz. Por quê? Tá começando a chover. É melhor a gente continuar até encontrar um lugar coberto. Para o caminhão agora! Gritou ela, com uma autoridade que nunca tinha demonstrado antes. Obedeci instintivamente, encostando o Scania no acostamento. No momento em que desliguei o motor, um raio desceu bem onde estaríamos se continuássemos andando. O barulho foi ensurdecedor e o cheiro de enxofre tomou conta do ar. Como você sabia? Perguntei ainda em choque. Não sei explicar. Foi como se algo me avisasse do perigo. A chuva começou forte, mas não era uma chuva comum. As gotas eram geladas como granizo, e quando batiam no para-brisa, faziam um barulho estranho, quase musical. Helena estava tensa, suas mãos apertando o terço que o padre Antônio tinha dado para ela. Tem algo errado com essa tempestade, disse ela. Não é natural. Como se para confirmar suas palavras, vimos outros caminhões parados na estrada. Alguns motoristas desceram e estavam olhando para o céu com expressões de medo. Um deles correu até nosso caminhão e bateu na janela. Colega, você viu isso? Gritou, por causa do barulho da chuva. Vi o quê? As luzes no céu. Parece que tem algo voando lá em cima. Olhei para cima através do para-brisa e senti meu sangue gelar. Havia luzes se movendo entre as nuvens, mas não eram luzes de avião. Eram clarões que pulsavam como se fossem vivos, formando padrões geométricos impossíveis. Helena estava rezando baixinho, o terço entre os dedos. Podia ouvir fragmentos da oração. Livrai-nos do mal, agora
e na hora da nossa morte. Helena, que diabo está acontecendo? Não sei, Joca, mas sinto que tem a ver comigo. Desde que comecei essa jornada, as coisas ao meu redor ficaram estranhas. A tempestade durou quase 2 horas. Durante esse tempo, vimos coisas que desafiam qualquer explicação racional. Além das luzes no céu, a chuva às vezes parava no ar, como se o tempo tivesse congelado. Em outros momentos, víamos vultos caminhando entre os carros parados, mas quando olhávamos diretamente, não havia nada lá. O mais assustador foi quando um dos caminhoneiros que estava do lado de fora simplesmente desapareceu. Um momento, ele estava lá, conversando com outros motoristas, e no momento seguinte, havia sumido. Os colegas dele ficaram desesperados, gritando o nome do homem, mas ele nunca mais apareceu. Joca, preciso te contar uma coisa, disse Helena quando a tempestade finalmente começou a diminuir. O quê? Eu acho que quanto mais me aproximo do meu objetivo, mais o mundo se desestabiliza ao meu redor. É como se minha presença prolongada neste plano estivesse causando fissuras. Fissuras? Entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Lugares onde as leis naturais não funcionam direito. A ideia me aterrorizou. Será que ao ajudar Helena, eu estava colocando outras pessoas em perigo? Será que minha boa intenção estava causando um desequilíbrio no universo? Helena, talvez seja melhor a gente parar por aqui. Se sua presença está causando essas coisas. Não, Joca. Ela me interrompeu com desespero. Estamos tão perto. Se eu não cumprir minha promessa agora, pode ser que nunca mais tenha outra chance. E aí ficaria presa para sempre, causando mais perturbações, mais sofrimento. Olhei nos olhos dela e vi uma verdade dolorosa. Helena sabia que era perigosa, sabia que sua presença estava causando anomalias, mas também sabia que a única forma de parar isso era completar sua jornada. Quando a chuva parou completamente, vimos que a estrada estava diferente. Onde antes havia asfalto comum, agora havia marcas estranhas, como se algo tivesse queimado a superfície por dentro. Os outros caminhoneiros estavam assustados, alguns falando em voltar, outros em continuar, como se nada tivesse acontecido. Liguei o caminhão e voltamos para a estrada. Mas agora eu dirigia com uma urgência que não tinha antes. Precisávamos chegar em Juazeiro o mais rápido possível, antes que outras perturbações acontecessem. Durante o resto da tarde, a paisagem foi mudando. O sertão se abriu à nossa frente, seco e majestoso, com mandacaros espetando o céu e o sol voltando a brilhar. Mas eu sentia que estávamos sendo observados, não por pessoas, mas por algo que não conseguia identificar. Helena também sentia. Estava mais quieta que o normal, olhando constantemente pelos retrovisores, como se esperasse ver algo nos seguindo. Joca, quando chegarmos em Juazeiro, quero que você me deixe na entrada da cidade e vá embora imediatamente. Não vou te abandonar agora, Helena. Não é abandono, é proteção. Quanto mais tempo você ficar perto de mim, mais perigo você corre. E eu não posso carregar o peso de prejudicar a única pessoa que me ajudou. Suas palavras me comoveram, mas também me fortaleceram na decisão. Não ia deixar Helena enfrentar o final da jornada sozinha, mesmo que isso significasse correr riscos que ainda não compreendia completamente. Vamos juntos até o fim, disse apertando o acelerador. Chegamos em Juazeiro do Norte quando o sol estava se pondo, pintando as montanhas ao redor da cidade com tons dourados e vermelhos. A cidade sagrada se estendia à nossa frente, com suas casas simples e suas muitas igrejas, como se fosse um pedaço do céu descido à terra. Helena estava visivelmente emocionada. Suas mãos tremiam, e ela olhava pela janela com uma expressão de reverência que nunca tinha visto antes. 40 anos, Joca. 40 anos sonhando com este momento. Dirigi devagar pelas ruas da cidade, procurando a estátua do Padre Cícero. Mesmo sendo final de tarde, as ruas estavam cheias de peregrinos. Pessoas de todo o Brasil vinham até ali buscar milagres, cura, esperança.
Era impossível não se sentir tocado pela fé que emanava daquele lugar. Quando chegamos na praça onde fica a famosa estátua, parei o caminhão. Helena desceu devagar, como se cada movimento fosse sagrado. Eu a segui, respeitando a solenidade do momento. A estátua do padre Cícero se erguia majestosa, com seus 27 metros de altura, olhando protetoramente sobre a cidade. Ao redor da base, dezenas de pessoas rezavam, acendiam velas, deixavam oferendas. Helena caminhou até lá e se ajoelhou, tirando o terço que o padre Antônio tinha dado para ela. Padre Cícero, começou ela com a voz embargada, eu vim cumprir minha promessa. 40 anos atrasada, mas aqui estou. As pessoas ao redor pararam para olhar. Não sei se percebiam que havia algo diferente em Helena, mas todos pareciam instintivamente respeitar sua dor e sua fé. Helena começou a contar a história da promessa, falando sobre Mariazinha, sobre o milagre da cura, sobre o acidente que impediu sua peregrinação. Conforme falava, suas lágrimas caíam na terra seca aos pés da estátua, e eu jurava que via pequenas flores brotando onde elas tocavam o chão. Eu sei que cheguei tarde, Padim Cisso. Sei que demorei 40 anos para honrar minha palavra, mas nunca desisti. Nunca parei de acreditar que um dia chegaria aqui. Uma senhora idosa que rezava ali perto se aproximou de Helena. Minha filha, você está chorando lágrimas de luz. Nunca vi nada igual. Olhei melhor e a senhora estava certa. As lágrimas de Helena brilhavam com uma luz própria, como pequenos diamantes líquidos. Era mais uma manifestação do sobrenatural que cercava aquela mulher extraordinária. Helena terminou sua oração e ficou em silêncio por longos minutos. Eu esperava, sabendo que aquele era um momento íntimo entre ela e sua fé. Quando finalmente se levantou, havia uma serenidade no rosto dela que nunca tinha visto antes. Tá feito, Joca. Cumpri minha promessa. E agora? Agora preciso ir a um lugar específico. O lugar onde Mariazinha foi enterrada. Meu coração apertou. Helena sabia onde a menina estava enterrada? Como? Como você sabe onde ela está? Porque ela me contou. Durante todos esses anos, às vezes eu sonhava com ela. Mariazinha cresceu, casou, teve filhos, viveu uma vida longa e feliz. Morreu há 5 anos, de velhice, cercada pela família. E antes de partir, me pediu para visitá-la quando eu chegasse em Juazeiro. Mais uma vez, a realidade se mostrava mais complexa do que eu conseguia entender. Helena mantinha contato com o espírito de Mariazinha. Os mortos se comunicavam entre si. Fomos até o cemitério São José, no centro da cidade. O porteiro, um homem magro de bigode grisalho, nos recebeu com estranheza. Vocês são parentes da finada Maria José dos Santos? Não exatamente, respondeu Helena, mas ela foi muito importante na minha vida. O porteiro nos conduziu até um túmulo simples com uma cruz de madeira e algumas flores murchas. Na lápide estava escrito: Maria José dos Santos, Mariazinha, 1977-2022, professora aposentada, amada mãe e avó. Helena se ajoelhou novamente e pôs as mãos sobre a terra. Oi, Mariazinha, desculpa a demora, mas finalmente cheguei. O que aconteceu em seguida foi o mais belo e assustador de toda a nossa jornada. Uma brisa suave começou a soprar, trazendo o perfume de flores que não existiam ali. As flores murchas no túmulo se reanimaram, ficando frescas e coloridas. E por um momento eu jurei ver a figura translúcida de uma mulher idosa ao lado de Helena, sorrindo. Obrigada por ter cumprido sua promessa. Ouvi uma voz sussurrar, embora não houvesse ninguém falando. Helena sorriu através das lágrimas. Obrigada a você por ter me dado um propósito, por ter me mantido ligada à vida, mesmo depois da morte. A presença que eu sentia ali desapareceu gradualmente, deixando uma paz profunda no ar. Helena se levantou e me olhou com olhos que pareciam diferentes, mais leves, mais livres. Agora sim, Joca. Agora minha jornada realmente terminou. Quando saímos do cemitério, Helena estava mudada.
Caminhava com menos peso, como se uma carga invisível tivesse sido tirada dos seus ombros. No caminhão, ela ficou olhando pela janela, admirando a cidade iluminada pelas luzes noturnas. Joca, tem algo que preciso te falar. O quê? Agora que cumpri minha promessa, sinto que posso partir em paz. Mas antes, quero te agradecer por tudo. Você me deu algo que nenhum outro ser humano conseguiu dar em 40 anos. O quê? Esperança. Fé de que ainda existem pessoas boas neste mundo, pessoas dispostas a ajudar sem pedir nada em troca. Suas palavras me emocionaram profundamente. Durante toda aquela jornada, eu achei que estava ajudando Helena. Só agora percebia que ela também tinha me dado algo precioso, uma compreensão mais profunda sobre amor, sacrifício e fé. E agora, o que acontece? Helena sorriu. E pela primeira vez desde que a conheci, seu sorriso estava completamente livre de tristeza. Agora posso descansar. Posso finalmente encontrar Ricardo, meus pais e todas as pessoas que amo no outro lado. Senti uma mistura de alegria e tristeza. Alegria porque Helena finalmente encontraria a paz que merecia. Tristeza porque estava prestes a me despedir da pessoa mais extraordinária que já conheci na vida. Voltamos para a Praça do Padre Cícero, onde tudo havia começado algumas horas antes. A noite estava clara, com estrelas brilhando como diamantes no céu do sertão. Helena pediu para descer do caminhão e caminhar um pouco pela praça. Andamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu sabia que aqueles eram nossos últimos momentos juntos e queria gravar cada detalhe na memória. O jeito como ela caminhava, como olhava as estrelas, como segurava o terço entre os dedos. Joca, senta aqui comigo, disse ela, apontando para um banco próximo à estátua. Sentamos lado a lado, olhando para a cidade que se estendia aos nossos pés. Luzes piscavam nas casas, famílias se reuniam para o jantar, a vida seguia seu curso normal. Mas ali, naquele banco, estava acontecendo algo que poucos humanos têm o privilégio de vivenciar: a despedida entre um vivo e um morto. Você mudou minha vida, Joca, disse Helena, quebrando o silêncio. 40 anos vagando sozinha, e você foi o primeiro a me ver como uma pessoa, não como uma assombração. Helena, você também mudou a minha. Me fez entender que a vida é muito mais misteriosa e sagrada do que eu imaginava. Ela sorriu e pegou minha mão. Seu toque ainda era frio, mas agora havia uma suavidade diferente, como se ela estivesse se preparando para partir definitivamente. Quero que você saiba que nossa jornada não foi só sobre mim cumprir uma promessa. Foi sobre você descobrir que tem um coração capaz de acreditar no impossível, de ajudar sem julgar, de amar sem condições. Suas palavras tocaram fundo na minha alma. Durante toda a minha vida, me vi como um homem simples, um caminhoneiro comum que apenas fazia seu trabalho. Mas Helena me mostrou que dentro de cada um de nós existe um potencial para o extraordinário. O que vai acontecer agora? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Agora vou me despedir de você e partir em paz. Mas antes, quero te dar algo. Helena tirou do pescoço uma pequena corrente com um pingente que eu não tinha notado antes. Era uma cruz simples, de prata, que brilhava com uma luz suave. Esta cruz pertencia à minha avó. Ela me deu no dia do meu casamento, disse que me protegeria sempre. Quero que você fique com ela. Helena, eu não posso aceitar isso. Pode sim, na verdade precisa aceitar, porque agora você vai carregar uma parte desta história para sempre. E um dia, quando encontrar outra alma perdida na estrada, vai saber o que fazer. Peguei a corrente nas mãos e senti uma energia calorosa percorrer meu corpo. Era como se a fé de gerações estivesse concentrada naquele pequeno objeto. Joca, tem mais uma coisa que preciso te pedir. O que for. Quando você voltar para casa, conte essa história para seus filhos. Não todos os detalhes, porque eles ainda são pequenos, mas conte que o papai deles ajudou uma alma perdida a encontrar o caminho.
Ensine a eles que sempre devemos ajudar quem precisa, mesmo quando não entendemos completamente a situação. Prometi que faria isso. Sabia que Gabriel e Ana Clara cresceriam ouvindo a história de como o pai encontrou um anjo na estrada e a ajudou a voltar para o céu. Helena se levantou do banco e caminhou até o centro da praça, bem embaixo da estátua do padre Cícero. Eu a segui, sabendo que aquele era o momento da despedida final. Helena, como eu vou saber se você conseguiu encontrar a paz? Ela me olhou com aqueles olhos azuis que me hipnotizaram desde o primeiro momento. Você vai saber. De alguma forma vai saber. Helena começou a brilhar. Não era uma luz forte, mas uma luminosidade suave que emanava de todo o seu corpo. O vestido de noiva, que durante toda a jornada esteve sujo e rasgado, agora estava pristino, branco como neve, como deveria estar no dia do seu casamento. Ricardo, sussurrou ela, olhando para algo que eu não conseguia ver. E então eu vi. Uma figura translúcida se materializou ao lado dela. Um jovem de terno azul, com um sorriso radiante no rosto. Mesmo sendo apenas uma sombra, consegui perceber o amor infinito que existia entre eles. Meu amor, disse a figura, estendendo a mão para Helena. Finalmente podemos nos casar. Helena pegou a mão dele, e naquele momento, uma luz dourada envolveu os dois. Era como se o casamento que nunca aconteceu na Terra estivesse finalmente se realizando no plano espiritual. Obrigada, Joca, disse Helena, se virando para mim uma última vez. Por tudo. E então eles começaram a se desvanecer, como névoa matinal tocada pelo sol. A última coisa que vi foi o sorriso de Helena, finalmente completo, finalmente em paz. Fiquei sozinho na praça, segurando a corrente de prata nas mãos. Por um momento me perguntei se tudo aquilo tinha sido real ou se minha mente havia criado uma fantasia elaborada. Mas quando olhei para o chão onde Helena tinha estado, vi pequenas flores brancas brotando do concreto, formando a palavra obrigada. Voltei para o meu caminhão com o coração pesado, mas também cheio de uma paz que nunca tinha sentido antes. Liguei o motor e comecei a viagem de volta para casa, para Márcia, para os meus filhos, para minha vida normal. Durante o caminho, senti a presença de Helena algumas vezes. Não havia, mas sentia sua gratidão, sua bênção, sua proteção. A cruz no meu pescoço esquentava sempre que passava por algum trecho perigoso da estrada, como se ela estivesse me guiando. Quando cheguei em casa, 3 dias depois, Márcia percebeu imediatamente que eu estava diferente. Joca, o que aconteceu? Você tá com uma luz diferente nos olhos. Sentei com ela na varanda, com Gabriel e Ana Clara brincando no quintal, e contei uma versão resumida da história. Falei sobre encontrar uma mulher perdida na estrada, sobre ajudá-la a cumprir uma promessa, sobre como aquela experiência tinha me ensinado sobre fé e compaixão. Márcia me ouviu em silêncio, e quando terminei, ela pegou minha mão. Eu sabia que você tinha feito algo especial. Há 3 noites, eu sonhei com uma mulher de vestido branco que me agradecia por ter um marido com coração puro. Sorri, sabendo que Helena tinha cumprido sua palavra de proteger minha família. Anos se passaram, e eu continuei rodando as estradas do Brasil. Mas agora dirigia com uma consciência diferente, sempre atento para almas perdidas que pudessem precisar de ajuda. A história de Helena se tornou lenda entre os caminhoneiros, e muitos me procuravam para ouvir o relato completo. Nunca mais vi Helena na estrada, mas às vezes, quando passava pelo trecho onde a encontrei, sentia uma brisa suave que cheirava a flores, e sabia que ela estava bem, que tinha encontrado a paz que merecia. A cruz que ela me deu nunca saiu do meu pescoço. Tornou-se meu amuleto, minha lembrança constante de que nesta vida existem mistérios maiores que nossa compreensão e que o amor verdadeiro transcende até mesmo a morte. E assim termina a história da noiva da estrada, que ensinou a um caminhoneiro comum que todos nós somos capazes de milagres, desde que tenhamos fé suficiente para acreditar no impossível e coração suficiente para ajudar quem precisa.
Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.